Poder inacreditável. Luxo inimaginável. Múmias indescritíveis. Riquezas fabulosas. Bem-vindo à vida após a morte, no estilo da China antiga. Conheça o mundo secreto, magnífico e trágico das megatumbas chinesas. Montanhas artificiais que proclamaram o poder de imperadores e derrubaram dinastias. Os segredos das pirâmides da China. China, província de Shanxi. A alguns quilômetros da cidade de Xi'an. Apenas mais um dia em uma rodovia movimentada na economia que cresce mais rapidamente no mundo. Até que a estrada, de repente, se torna uma pista de decolagem. Durante os 45 minutos seguintes, uma equipe de peritos manobra um pequeno avião por controle remoto sobre as fazendas de Shanxi. E o traz de volta à Terra, recuperando a sua carga preciosa. Imagens de um mundo surpreendente. Um mundo de mega maravilhas. Centenas de montes de terra que se erguem nas fazendas próximas a Xi'an. Alguns simplesmente grandes, outros gigantescos. O que está enterrado dentro deles é praticamente desconhecido. Mas quem está lá dentro não é nenhum mistério. Esses são os túmulos de imperadores, generais, senhores e senhoras. Algumas das pessoas mais poderosas e ricas que já viveram na Terra. Dois 2000 anos atrás, essas terras pacíficas foram banhadas de sangue, quando exércitos se enfrentaram e dinastias subiram e caíram. A música e o riso eram constantes, enquanto a nobreza chinesa desfrutava de todos os prazeres da vida. O som do trabalho dominava o ambiente, com milhares de operários construindo enormes tumbas em forma de pirâmide. Monumentos a um mundo esplêndido que nem mesmo a morte poderia destruir. Esses túmulos eram símbolos de poder, símbolos de riqueza, símbolos de legitimidade política. Eles diziam tudo sobre como uma pessoa tinha vivido. Diziam isso para a eternidade. Basicamente, eles diziam, eu tenho o maior túmulo, eu sou o melhor. É um evento raro quando os arqueólogos abrem um destes megatúmulos, dando a especialistas, como a historiadora arquitetônica Tonya Eckfeld, a chance de olhar dentro deles. Tantos mistérios mais ainda estão debaixo da terra. Mas uma coisa é clara. Séculos atrás, a construção destes túmulos era um mega desafio. Para satisfazer os imperadores, os engenheiros tinham de mover milhões de toneladas de terra, cavar buracos enormes com dezenas de metros de profundidade e cobri-los com montanhas de terra. Como eles faziam isso? O ano é 246 a.C. A China ainda não existe. Em vez disso, 7 pequenos reinos lutam entre eles pela supremacia. Em um deles, chamado Qi,
Um novo rei acaba de herdar o trono. Tem apenas 13 anos de idade. E um de seus primeiros atos como rei é ordenar a construção de seu túmulo. Para nós, 13 anos pode parecer cedo para se preocupar com a morte. Mas, como explica o arqueólogo Charles Hyam, há 2000 anos, 13 anos representava muito mais do que hoje. Quem poderia dizer quanto tempo ele iria viver? Algumas pessoas morriam com pouco mais de 20 ou 30 anos e, portanto, era vital para ele garantir sua imortalidade imediatamente. Para os construtores de túmulos reais, o sucesso ou o fracasso dependia de acertar uma coisa: o local. Na China antiga, os túmulos importantes tinham de ser construídos em terrenos altos, e o túmulo de um rei tinha de ser o mais alto de todos. Mas a construção em terreno alto não era garantia de sucesso, a menos que os trabalhadores pudessem facilmente escavá-lo com dezenas de metros de profundidade. Os construtores escolheram um local a 89 quilômetros da capital real, na encosta de uma montanha chamada Monte Li. O que eles provavelmente não sabiam era que o túmulo que estavam prestes a construir seria um dos maiores já erguidos na Terra. Isso porque o menino rei de Qi não morreu tão cedo. Ele cresceu e fez algo que nenhum governante chinês já tinha feito. Esmagou seus rivais em uma série de guerras brutais e unificou seus reinos em um único império sob o seu comando. O Império de Qi, mais conhecido como China. Em 221 a.C., ele era o homem mais poderoso do mundo. E sabia disso. Mudou seu nome para Qi Shi Huangdi, o primeiro imperador da China. E queria um túmulo que não deixasse dúvidas sobre quem ele fora e o que tinha feito. Que melhor maneira de projetar o seu poder ilimitado do que ter o maior mausoléu, a maior pirâmide já construída? Para os construtores do túmulo, o triunfo do primeiro imperador foi um dos maiores momentos da história. Agora, eles não podiam simplesmente criar um túmulo digno de um rei. Era preciso construir um monumento ao homem mais poderoso da história da China. Felizmente, eles já estavam trabalhando com um projeto brilhante. Um túmulo que, séculos mais tarde, iria surpreender seus descobridores. 1977. Arqueólogos chineses escavam o túmulo de um nobre chamado Zheng Houyi, que morreu cerca de 200 anos antes do primeiro imperador. Era um túmulo diferente de qualquer outro encontrado na China. Os primeiros túmulos chineses eram simples poços verticais. Mas o túmulo de Zheng Houyi era um palácio subterrâneo dividido em câmaras, com buracos nas paredes e no caixão, para que sua alma pudesse vagar à vontade em sua mansão eterna. 200 anos antes do túmulo do primeiro imperador, surgiu um novo conceito. E esse conceito era que não se tinha apenas um túmulo, tinha-se um palácio, um conjunto de câmaras subterrâneas, cada uma com sua própria finalidade, onde o morto passaria a eternidade. Estes homens poderosos viveriam após a morte, e os túmulos deveriam satisfazer todas as suas necessidades. A vida após a morte de Zheng Houyi exigiu uma orquestra completa,
e quase 10 toneladas de requintados utensílios de bronze. As peças de bronze para servir vinhos, para servir alimentos, nesta tumba em particular, são, pelo menos na minha opinião, algumas das peças de bronze mais espetaculares do mundo antigo. Mas boa música e boa comida não manteriam Zheng Hui eternamente feliz. Os arqueólogos encontraram esqueletos de 8 jovens mulheres em seu túmulo, que seriam concubinas mortas após seu falecimento para acompanhar o mestre na eternidade. Dois séculos após a morte de Zheng Hui, engenheiros começaram a construir o túmulo do primeiro imperador. O maior palácio subterrâneo da China. Mas, segundo o arqueólogo Wang Xueli, os construtores não podiam enfrentar esse desafio antes de resolver outro problema. Um problema que ameaçava causar um desastre. Nós estamos no canal de drenagem do Monte Li. Há 5 riachos que fluem por esse monte, e todos eles iam diretamente para o túmulo do primeiro imperador. Todos os anos, durante a época das cheias, o nível da água era alto. A construção da tumba seria então atingida por inundações. Antes que pudessem começar a construir o túmulo do imperador, era preciso desviar os riachos que ameaçavam destruí-lo. Os motoristas nesta estrada podem não saber, mas estão passando por uma solução de 2000 anos. Estou sobre a barragem que tem 3.000 metros de comprimento, entre 20 e 75 metros de largura no topo e entre 12 e 15 metros de altura. Ela foi construída com terra removida de valas escavadas pelos homens que redirecionavam os córregos ao redor do túmulo. Para os construtores do túmulo do primeiro imperador, fazer uma barragem desse tamanho foi apenas um pormenor. Com a água desviada do local do túmulo, eles tinham de cavar, e muito, até terem uma câmara funerária grande o suficiente para conter o palácio subterrâneo do imperador. Quando o imperador morresse anos depois, eles teriam de cobrir o buraco com muita terra. Felizmente, estavam prestes a construir a maior tumba da China com um dos materiais de construção mais impressionantes da história. Até hoje, é fácil de encontrar, fácil de trabalhar com ele e muito barato. É simplesmente terra. Antiguidade no Nat Geo. Na Nova Zelândia, o estudante de engenharia John Chia e sua equipe estão construindo uma casa que não é feita de tijolo, madeira ou pedra. É de terra. Isso mesmo, terra. Agora é só controlar com cuidado. Se bater um pouco, ela vai caindo. John e sua equipe fazem parte de um movimento mundial de construtores do século XXI que consideram que transformar a terra sob nossos pés em tetos sobre nossas cabeças é um ótimo caminho a seguir. Pode parecer terra normal, mas na verdade é um material muito forte. Essas estruturas de terra duram centenas de anos, às vezes até milhares de anos. Estruturas como as seções mais antigas da Grande Muralha da China existem até hoje, graças a técnicas de construção simples, mas eficazes, que não mudaram em mais de 2000 anos. Ótimo. Quer seja uma casa moderna na Nova Zelândia ou a Grande Muralha da China, uma construção bem-sucedida depende de duas coisas. Primeiro, adicionar um material aglutinante à terra para que ela não trinque e se desmanche.
Tente fazer como a chuva. Disperse por cima, mas levemente. Hoje, o grupo da Nova Zelândia usa fibras de linho que crescem nas proximidades, enquanto os construtores do primeiro imperador usavam um material próprio também fácil de encontrar. Os chineses usavam arroz grudento para dar liga ao solo, e também era comum o uso de estrume. Segundo, mantenha a água fora. A água penetra em qualquer bolsa de ar numa parede de barro, e uma vez lá dentro, transforma a terra em lama, ou congela e expande, fazendo a parede desabar. Assim, para construir com terra é preciso garantir que não haja bolsas de ar. E só há uma maneira de fazer isso. A terra tem de ser compactada para expulsar todo o ar, até que ela fique tão densa quanto o concreto. Pelo que vejo, fizeram um trabalho muito bom. Dá para notar porque esse muro está muito liso e quando o tocamos é muito sólido. Está assim porque o compactamos direito. E esses homens não foram os únicos que fizeram direito. Em Xi'an, arqueólogos estão escavando o túmulo de um antigo general chinês. As paredes de terra compactada têm quase 2.000 anos de idade e ainda continuam fortes. O segredo desse tipo de construção é fazê-la em pequenas camadas e bater com muita intensidade, até ela ficar extremamente dura. Dessa forma, ela fica muito estável. Esta parede mostra esse tipo de construção. O que vemos aqui são muitas camadas, talvez 25 ou 30 só nesta pequena parte da parede, que foram marcadas pelos arqueólogos, cada uma mostrando uma camada de terra. Foram necessários centenas de homens e muitos meses para fazer o túmulo inteiro usando este método de construção de terra socada. Quando batemos nela, é quase tão dura como concreto. Centenas de camadas de terra compõem o túmulo desse general, e ele era minúsculo se comparado ao túmulo do primeiro imperador da China. Esse túmulo era uma montanha artificial com 350 metros de cada lado, entre 50 e 70 metros de altura, e feita com mais de 3.500.000 toneladas de terra. E era mais do que apenas um túmulo. Tinha quase 6.000 hectares, um dos maiores complexos mortuários que já existiram na Terra. A tumba nunca foi escavada, mas relatos antigos dão descrições inesquecíveis da câmara mortuária. Seu teto brilhava como as constelações celestes. O chão recriava o reino do imperador, com rios fluindo e oceanos feitos de mercúrio. E réplicas de todos os seus palácios esperavam para receber sua alma, cercada por tudo de que precisaria para governar pela eternidade, como havia feito na Terra. Tudo. Os relatos antigos não mencionam o que os construtores colocaram em 3 poços obscuros em um dos cantos da tumba. Um exército de argila com 8.000 soldados, hoje conhecidos como os Guerreiros de Terracota. Poços próximos continham outras magníficas estátuas de malabaristas, acrobatas, funcionários reais, carruagens e cavalos cuidados por seus tratadores. O mundo do imperador, modelado em bronze e argila. E o rompimento de uma tradição muito sombria. Antes do primeiro imperador, os governantes chineses sacrificavam pessoas de verdade para servi-los na morte. Mas o número de vidas humanas necessárias para equipar este túmulo para a vida após a morte teria sido terrível demais para considerar. Na época do primeiro imperador, ficou claro que não se podia literalmente matar um regimento inteiro do exército, mas que as réplicas seriam perfeitamente satisfatórias.
Mas as concubinas eram diferentes. Registros antigos afirmam que o primeiro imperador levou todas as suas concubinas sem filhos com ele para o túmulo. Mas seriam os registros antigos verdadeiros? Em 2005, uma equipe de arqueólogos encontrou evidências de que podem ser. Eles descobriram os contornos de uma enorme câmara de 80 por 50 metros no interior do monte, cercada por uma muralha de pedra de quase 150 metros de comprimento e 125 metros de largura. Também encontraram grandes concentrações de mercúrio no solo próximo. Uma câmara funerária enorme e altas concentrações de mercúrio sugerem que as histórias de rios subterrâneos e mares de mercúrio e de concubinas sacrificadas possam ser verdadeiras. Mas há outra história incrível sobre essa tumba. Uma história que criou um mistério que permanece sem solução até hoje. Registros antigos indicam que quando o túmulo do primeiro imperador foi concluído, tinha 115 metros de altura, o dobro da altura atual. Com essa altura, a base teria tido 500 metros de cada lado, tornando a tumba 5 vezes maior do que é hoje e 4 vezes maior do que a Grande Pirâmide do Egito. Mas se era tão grande, por que hoje é muito menor? Muitos especialistas acreditam que 2.000 anos de vento e chuva erodiram o enorme monte de terra. Mas há outra teoria. Alguns acreditam que a tumba é baixa porque nunca foi terminada. Porque o homem mais poderoso da China passou anos construindo uma tumba incrível para si e não a terminou. Neste pomar de romãs perto do túmulo, o arqueólogo Zhang Zhongli pode ter encontrado a resposta. Há um grande número de ossos aqui. Esta é uma coxa ou uma canela. Existe um crânio aqui. Podemos ver até os dentes. O corpo está nessa posição. O túmulo do primeiro imperador não foi construído apenas com toneladas de terra barata. Também foi construído com milhares de vidas humanas baratas. Não há como saber quantos esqueletos estão aqui. Eles estão todos misturados. Eu acho que há um aqui e outro ali. Os corpos não foram colocados em nenhuma ordem. Esta é uma cova coletiva. Quem eram essas pessoas? Seus retratos modernos estão próximos dali. Quando unificou toda a China, o primeiro imperador passou a comandar a maior força de trabalho na história chinesa. Homens que ele utilizou para construir seu megatúmulo. Hoje, os visitantes do local veem os trabalhadores retratados como heróis. Mas seus ossos contam uma história muito diferente. Olhe para esse crânio. A partir dos dentes, sabemos que esta pessoa tinha apenas cerca de 30 anos de idade. E que deve ter morrido por causa do trabalho intenso e das difíceis condições de trabalho. Mesmo para jovens fortes e no auge da vida, a construção do túmulo do primeiro imperador foi um verdadeiro inferno. Os operários trabalhavam de sol a sol, até a exaustão. Privados de comida e sono, milhares sucumbiam a mortes terríveis. Quando um operário morria, seu corpo era jogado em uma cova coletiva, em vez de um túmulo pessoal. Os ossos formavam pilhas com dezenas de centímetros de altura.
O túmulo do primeiro imperador é impressionante, é maravilhoso, é inovador, é inspirador. Mas também é chocante por causa do sofrimento humano que ele causou. O preço em vidas humanas não foi o único custo do túmulo. Nenhum governante chinês havia gastado tanto dinheiro para construir sua morada final. E no fim, o preço foi alto demais. O primeiro imperador morreu em 210 a.C. No ano seguinte, o povo chinês, exausto, se revoltou. 3 anos depois, seu sucessor foi assassinado. E sua dinastia terminou depois de apenas 15 anos. Devido ao caos que se seguiu à morte do imperador, é que seu túmulo nunca pôde ser terminado. E isso pode explicar por que ele não é tão alto como deveria ser. O túmulo construído para proclamar uma dinastia onipotente ajudou a destruí-la em uma geração. Mas a grande conquista do primeiro imperador, a unificação da China, nunca se desfez. Novos governantes herdariam seu império e lutariam com um desafio aparentemente insolúvel. Como construir grandes túmulos sem destruir suas dinastias? Segredos da Antiguidade, no Nat Geo. Oito anos sangrentos se passaram desde a morte do primeiro imperador da China. Um líder camponês, então, derrota exércitos rivais e funda a próxima dinastia imperial chinesa, a dinastia Han. A forma de governo da dinastia Han foi muito menos abrasiva e muito menos dramática, e com muito menos crueldade do que na abordagem totalitária do primeiro imperador. Mas o primeiro imperador ainda assombra a nova dinastia. Sua enorme tumba domina a paisagem, o que exige ser igualada por qualquer um que queira sucedê-lo. O primeiro imperador Han também queria um túmulo que servisse como um monumento igualmente impressionante como o do primeiro imperador. O dilema para ele era como fazer isso sem causar sofrimento ao povo. Gerações de imperadores Han lidariam com esse enigma, construindo uma série de gigantescas tumbas ao norte da capital imperial. E essa localização não era acidental. 2000 anos atrás, essas tumbas ficavam entre o Império Han e seus maiores inimigos. Os Hunos. Ano após ano, os nômades assassinos vinham das estepes do norte saqueando as riquezas da China. Os imperadores Han construíram então seus túmulos onde poderiam ajudar a defender o império. É um sinal de força arquitetônica, no sentido físico e no sentido espiritual. Se os espíritos dos imperadores pudessem viver, seriam uma força de proteção entre quem estava na capital, no Império Han, e aqueles que estavam além. Mas para oferecer mais do que proteção simbólica, os túmulos imperiais também tinham de ser postos militares. Em um dos túmulos, chamado Anling, o arqueólogo Zhao Nanfeng encontrou provas de que eles de fato eram postos militares. Em frente ao local, uma vila moderna ainda possui paredes de terra socada construídas durante a dinastia Han, quando esta vila era a cidade-túmulo fortificada de Anling. A oeste de onde estou fica a cidade-túmulo de Anling. Descobrimos que Anling tinha 1.200 metros de comprimento de leste a oeste e 800 metros de largura de norte a sul. Durante a dinastia Han, a cidade de Anling era habitada por 100.000 pessoas, que ajudaram a construir e a manter o túmulo imperial.
E também ajudavam a defender o Império sempre que os hunos apareciam. Mas os nômades saqueadores não eram a única ameaça. Os imperadores Han tinham outros perigosos inimigos dentro de suas próprias fronteiras. Nobres poderosos que comandavam seus próprios exércitos eram rivais potenciais ao trono imperial. Outra razão para as cidades-túmulos. O imperador sempre escolhia um aristocrata poderoso para supervisionar a construção de seu túmulo, o que era uma honra que ninguém poderia recusar, mesmo que isso significasse sair de casa para viver em uma cidade-túmulo. Em contrapartida, a cidade-túmulo era dispensada do pagamento de impostos. Mas o imperador ficava com a melhor parte, ao separar os rivais de sua base de poder em casa. Ao transferir esses homens poderosos próximos da capital, o imperador podia controlá-los. Os senhores locais perdiam seu poder e o poder do imperador crescia. O tamanho das tumbas imperiais Han sugerem sepulturas magníficas em seu interior. Mas isso é algo que provavelmente nunca saberemos, porque nenhum arqueólogo jamais escavou o túmulo de um imperador Han. Eles são grandes ancestrais do povo chinês. Seria justo e adequado entrar nesses túmulos e escavar para descobrir mais, descobrir como deveriam estar quando eles fossem em paz para sempre. É um dilema muito interessante. Mas os arqueólogos abriram túmulos de príncipes da dinastia Han. Dentro deles, encontraram um mundo surpreendente, construído para uma vida após a morte, além da imaginação. A 850 quilômetros dos túmulos imperiais em Xi'an, fica a moderna cidade de Suzhou. Durante a dinastia Han, este lugar era governado por parentes do imperador. Hoje é possível visitar suas tumbas, onde os reis acreditavam que suas vidas luxuosas na terra assim continuariam após a morte. Mas para apreciar devidamente a vida após a morte, um rei precisava de mais do que apenas uma tumba perfeita. Também precisava de um traje funerário magnífico feito de milhares de peças de jade, cuja função era preservar o corpo para sempre. Textos antigos sugerem que durante a dinastia Han, alquimistas e embalsamadores tentaram manter os corpos de aristocratas preservados para sempre. E pelo menos uma vez, eles podem ter conseguido. Em 1971, operários cavando um túnel na cidade de Changsha fizeram uma das mais incríveis descobertas arqueológicas de todos os tempos. Descobriram o corpo de uma mulher nobre chamada Xin Zui. Xin Zui morreu mais de 100 anos antes do nascimento de Jesus. Mas, incrivelmente, seu corpo estava tão bem preservado que patologistas chineses puderam autopsiá-lo como se fosse um cadáver recente. Ninguém sabe explicar como Xin Zui se tornou uma das múmias mais bem preservadas já encontradas. Alguns acreditam que os construtores do túmulo planejaram sua preservação impressionante. Os corpos se deterioram mais rápido quando estão expostos ao ar e à água na sepultura. Mas os embalsamadores de Xin Zui a sepultaram em um túmulo com 20 metros de profundidade. Seu corpo foi envolto firmemente em 20 camadas de seda e fechado em 4 caixões, encaixados um dentro do outro, cada um deles selado com laca. Em seguida, a câmara mortuária foi envolta com 1,5 metro de carvão e
uma vez que o túmulo não contém nada valioso dentro dele. Não deu certo. Weishan foi roubado da mesma forma. Segundo o arqueólogo Zhang Jianlin, pedras soltas e cascalho eram uma forma muito melhor de evitar ladrões de túmulos, simplesmente porque eles não conseguiam escavar através delas. Quando os ladrões tentam cavar um buraco, a areia e as pedras vão caindo, impedindo a escavação. Este é um método para evitar o roubo. Mas essa não era a única maneira de se desencorajar ladrões de túmulos na dinastia Han. Esse exército de soldados de argila encontrados na tumba de um general Han é uma evidência marcante de uma vida após a morte minimizada. Estes soldados são minúsculos se comparados ao exército de terracota em tamanho natural do primeiro imperador. E suas armas eram de brinquedo, ao contrário das armas reais portadas pelos guerreiros de terracota. O que vemos aqui é que a classe dominante aprendeu muito sobre como governar sabiamente. Não havia aquele desperdício que vimos durante o período Qi. Tumbas da dinastia Han custaram muito menos do que o mausoléu do primeiro imperador. Mas uma descoberta sombria revela que os construtores da dinastia Han podiam ser tão cruéis quanto o primeiro imperador. Escavadoras encontraram esses grilhões de ferro ainda presos aos ossos dos trabalhadores que morreram construindo o túmulo de um imperador Han. O arqueólogo Shen Bo mostra como eles eram dolorosos. Os dois redondos eram usados nos pulsos e são muito semelhantes às algemas. Este com uma haste longa foi feito para ser colocado no pescoço do escravo. A haste pressiona a coluna vertebral. Dessa forma, os escravos eram obrigados a trabalhar curvados. Não podiam ficar eretos. Isso impedia que fugissem. Através dos séculos, houve rebeliões em construções de túmulos. Era comum trabalhadores se revoltarem, atirarem pedras nos guardas, causarem danos e fugirem. Em 220 da era cristã, após 4 séculos de domínio, a dinastia Han finalmente caiu, deixando futuros imperadores refletindo sobre o dilema permanente de construir de forma grandiosa enquanto perdurasse o poder. Uma dinastia olhou para o passado e encontrou uma solução brilhante que deu glória aos imperadores e, ao mesmo tempo, pôs fim a séculos de sofrimento. Dio. Por volta de 600 da era cristã, a China emergiu de séculos de caos político que se seguiu à queda da dinastia Han. Nos 300 anos seguintes, os imperadores da dinastia Tang levariam o país a novos patamares de riqueza e sofisticação. Durante a dinastia Tang, a China foi o país mais avançado em todo o mundo. Tinha uma capital próspera com mais de 1 milhão de habitantes. Era multicultural, as pessoas vinham de todo o mundo. Ela tinha ligações com outras partes da Ásia e até mesmo com a Europa por meio da Rota da Seda. Era próspera, esclarecida, avançada. Pelo fato de serem esclarecidos, os imperadores Tang conheciam muito bem o antigo dilema imperial. Apenas grandes túmulos garantiam respeito. Mas túmulos caros que esvaziavam os cofres e escravizavam a população garantiam rebeliões. Um imperador Tang dizia que as pessoas são como a água. Elas podem sustentar o seu navio ou podem virá-lo e afundá-lo. Decididos a velejar em vez de afundar, os imperadores Tang procuraram uma solução para o problema da construção de túmulos. E eles a encontraram aqui, em Balin, na tumba de um imperador Han chamado Wendi. Chocado com o enorme custo da construção de um túmulo e com o terrível sofrimento que causava, Wendi decretou que seu túmulo seria diferente.
Ba Ling não é um enorme poço coberto com um monte artificial. Em vez disso, Wen Ji ordenou que seus construtores fizessem um túnel numa montanha. Era fácil, barato e encontrava a grandeza na natureza, em vez de construí-la com as costas dos escravos. Um grande imperador deve ter um grande monte em seu túmulo. E o problema desaparece quando se trata de uma tumba na montanha. A única coisa a fazer é cavar um túnel, o que requer apenas algumas dezenas de pessoas, enquanto a construção de um monte necessitaria de dezenas de milhares de pessoas. Ba Ling foi uma revolução no projeto de tumbas e uma inspiração para os imperadores Tang. O imperador Wen se destacou como um imperador sábio e esclarecido que se preocupava com o povo e usava o bom senso no exercício de seu governo. Esta é Jiuzhong, uma montanha a 83 quilômetros da Xi'an moderna. Também é Zhaoling, o túmulo do imperador Taizong, que morreu em 649 da era cristã. Em algum lugar na montanha fica o túnel que leva à câmara mortuária de Taizong. Hoje, ninguém sabe onde fica. Registros antigos dizem que os construtores de Taizong envolveram a encosta da montanha com tábuas para que pudessem cavar o túmulo do imperador, de forma que nunca fosse encontrado. Não podemos explorar a tumba do imperador Taizong, mas podemos entrar na tumba vizinha de sua amada filha Changli, que morreu no ano de 643 aos 23 anos de idade. A princesa foi para a eternidade no estilo Tang, muito menos luxuoso do que os estilos de dinastias anteriores. Nenhum exército de argila em tamanho natural a servia, e sim apenas pequenas estatuetas. Ela não dispunha de nenhuma cozinha, banheiro ou sala de banquete. Apenas as pinturas da vida terrena que ela continuaria a apreciar após a morte. Havia regras que definiam quantas estatuetas podiam ser enterradas, de 50 a 70, e o tamanho que podiam ter, 40 ou 50 centímetros. Diferentes normas aplicadas a diferentes classes de pessoas. Os imperadores Tang sabiam que os túmulos seriam roubados, sabiam que seria um desperdício por objetos valiosos neles. Assim, os túmulos ficaram menos atraentes para os ladrões, permaneceriam intocados e o espírito poderia ter uma vida após a morte em paz. Algum dia no futuro, os arqueólogos poderão finalmente abrir o túmulo do primeiro imperador, escavar os vastos montes mortuários dos imperadores Han e descobrir as câmaras secretas da dinastia Tang. Se fizerem isso, o que vão encontrar lá? Cadáveres imperiais surpreendentemente bem preservados? Tesouros além da imaginação? Ou apenas o que os ladrões de túmulos deixaram para trás? Esse dia poderá nunca chegar. Mas o pouco que vimos nesses megatúmulos de terra batida e rocha escavada os colocam entre os maiores monumentos do mundo antigo e entre os maiores mistérios. Versão Marshmallow São Paulo.